longo da história do cinema, diversas histórias saíram dos livros para ganhar ainda mais fãs nas telonas. E o Entretendo traz para você alguns sucessos dos cinemas que vieram da literatura. Abrimos nossa lista com a trilogia escrita pelo britânico J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. A história narra a luta entre o bem e o mal na Terra-média, um lugar repleto de criaturas mágicas como elfos, dragões e hobbits. Junto com outros livros como O Hobbit e Silmarillion, O Senhor dos Anéis compõe um universo fantástico que possui até mesmo idiomas próprios. Os Pottermaníacos não iam nos perdoar se o bruxinho mais famoso do cinema estivesse fora dessa lista. Escrita pela britânica J.K. Rowling, a história de Harry, o garoto órfão que se descobre bruxo, rendeu uma série de 7 livros publicados entre 1997 e 2007. Junto com Hermione e Ron, Harry Potter enfrenta os dilemas da adolescência e o dia a dia como estudante da Hogwarts, a escola de bruxarias. A série Harry Potter é um super sucesso de público e é apontado por muitos como o grande responsável pelo interesse dos mais jovens pela literatura. São mais de 400 milhões de cópias vendidas e traduzidas para 73 idiomas. Os 7 livros deram origem a 8 filmes dirigidos por 4 diferentes diretores. Esse ano, para a alegria dos fãs, J.K. Rowling anunciou que uma nova sequência de histórias sobre o mundo fantástico do bruxinho está para chegar. Muita gente foi às lágrimas com a história de Hazel Grace, uma adolescente que desde muito cedo convive com o diagnóstico de um câncer. Ela conhece Gus em um grupo de apoio e os dois acabam vivendo uma emocionante história de amor. Pra quem não sabe, o filme é baseado em um livro escrito por John Green, publicado em 2012. Aliás, o escritor faz uma pontinha no filme. Verdade, meus amigos, olha aí. Come here. Here you go. Tickles. Wow, yeah. Além de participar do filme, o escritor pôde acompanhar as filmagens, dando seu toque especial ao longa-metragem. Crepúsculo não poderia ficar de fora dessa lista, não é não? A franquia que tornou conhecidos os atores Robert Pattinson, Taylor Lautner e Kristen Stewart é baseada em uma série de livros escritos por Stephenie Meyer. O primeiro filme foi lançado em 2008 e contou com um orçamento bem modesto, pouco mais de 37 milhões de dólares. Agora, o lucro, juntos os 5 filmes da franquia arrecadaram mais de 3 bilhões de dólares em bilheterias. Isso é que é sucesso, hein? Em 1977, chega às livrarias o terceiro livro de Stephen King, que viria a se tornar o seu primeiro best-seller, O Iluminado. O suspense narra o drama de Jack Torrance, um aspirante a escritor e alcoólatra em recuperação. Para conseguir escrever seu livro, ele aceita um emprego como zelador em um grande hotel que fica fechado durante o inverno. O isolamento acaba influenciando a sanidade de Jack, colocando sua esposa e seu filho em perigo. A história foi adaptada para os cinemas em 1980 por ninguém menos que Stanley Kubrick. Ah, essa não foi a primeira vez que Stephen King teve uma de suas histórias adaptadas para as telonas, não. Carrie, a Estranha, de 1976, também foi adaptada de um romance do escritor. Depois disso, vieram muitas outras adaptações como A Colheita Maldita e A Espera de um Milagre. O clássico da literatura Os Miseráveis, do escritor francês Victor Hugo, foi adaptado para o teatro, cinema e televisão dezenas de vezes. A mais recente, em 2013, foi baseada em um musical e dirigido por Tom Hooper. O filme, que contou com grandes nomes do cinema como Anne Hathaway, Hugh Jackman e Russell Crowe, recebeu 8 indicações ao Oscar e venceu 3. A trama se passa na França do século XIX e conta a história de Jean Valjean, um prisioneiro posto em liberdade e que se vê testemunha da pobreza e do sofrimento dos personagens que cruzam seu caminho.
12 anos de escravidão entra para nossa lista de livros que viraram filmes de sucesso. Ganhador do Oscar de melhor filme em 2014, é baseado na história real de Solomon Northup, um homem negro que nasceu livre em uma época em que seu país ainda lutava para combater a escravidão em todo o seu território. A produção foi fundamentada na biografia escrita pelo próprio Solomon em 1853. O livro, coeditado em 1968, foi adaptado para os cinemas pelo diretor Stephen McQueen. Aí você vai me perguntar, não vai falar de Jogos Vorazes, Rafael Arruda? Claro que vou falar de Jogos Vorazes. A trilogia escrita por Susan Collins conta a história de Katniss, uma menina de 16 anos que vive em um distrito distópico chamado Panem. A garota é enviada com um grupo de jovens de outros distritos para os Jogos Vorazes, um evento onde eles lutam entre si até que sobre apenas um vencedor. Em novembro chega aos cinemas o terceiro filme dessa franquia. Quem aí está curioso para saber sobre o destino de Katniss? E para terminar nossa lista, o aguardado 50 Tons de Cinza, o filme que estreia em fevereiro do ano que vem, é baseado no best-seller da escritora E.L. James, publicado em 2011. O livro e o filme narram o romance entre a jovem puritana Anastasia Steele e o milionário sadomasoquista Christian Grey. A expectativa em torno do filme é tão grande que o seu primeiro trailer se tornou o mais assistido do YouTube. Claro que existem muitas outras adaptações de sucesso, mas a nossa listinha fica por aqui. E você, de qual filme gostou mais? Você é daqueles que lê o livro antes de assistir ao filme? Na minha modesta opinião, filme é filme e livro é livro! E cada um tem a sua magia.